Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, eu quero falar agora com vocês sobre a aula número 3 de agentes públicos, formas de provimento. Como a gente conversou, provimento é prover a você um cargo público, né? E existem algumas formas de provimento e eu quero dar um macete para você. Para você não esquecer dessa matéria, PAN mais 4 R's. PAN, prof. P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação. 4 R's. Primeiro R, readaptação. Segundo R, reversão. Terceiro R, reintegração. Quarto R, recondução. Vamos falar de cada uma agora? Vamos lá. Dito esse macete, a gente tem que a nomeação é a única hipótese de provimento originário, gente. Única hipótese de provimento originário. Por quê? Porque a gente pressupõe que a pessoa que está sendo nomeada para ocupar um cargo público, ela não tem vínculo prévio com a administração. Que ela não tem qualquer vínculo, né? Que ela acabou de passar num concurso público. Ou então que ela vai ocupar um cargo de comissão, de livre nomeação e livre exoneração. Ela não tem vínculo prévio. Prof, mas é sempre assim que acontece? Não. Existem situações em que eu tenho, por exemplo, um cargo de provimento efetivo, eu já ocupo um cargo de provimento efetivo e fui chamado para ocupar um cargo em comissão. E foi chamado para ocupar uma posição de chefia, por exemplo. Então, eu vou ser nomeado para ocupar um cargo em comissão, já tendo sido nomeada no passado para ocupar um cargo de provimento efetivo. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas, para fins de prova, quando a gente fala de formas de provimento, a nomeação é a única forma de provimento originário, porque a gente pressupõe que a maioria das pessoas que estão sendo nomeadas, elas não têm nenhum tipo de vínculo com a administração. Acabou de passar no concurso ou foi chamada agora para ocupar um cargo de comissão. Beleza. Primeira hipótese de provimento, nomeação. Quando você for nomeado, a administração vai prover a você um cargo, vai te chamar para ocupar aquele cargo. Beleza. Segunda hipótese de provimento, promoção. Gente, a promoção refere-se a uma forma de provimento derivada que decorre do desenvolvimento de um servidor efetivo, de um servidor que está se desenvolvendo na carreira. Ele já tem um vínculo estatutário com a administração. Como assim, prof? Quando você for nomeado para ocupar um cargo de provimento efetivo, você vai assinar um termo de posse. O termo de posse, quando você assina, acontece a investidura no cargo público. Essa palavra vestidura vem de vestido. É naquele momento que você se veste das condições de agente público. Você vai se vestir nas funções de agente público. Investidura. Ah, tá bom, prof, entendi. Por quê? Porque naquele momento que você assina o termo de posse, você está concordando com aquelas atribuições que você está assumindo. No termo de posse está descrito que você está concordando em assumir aquele cargo em conformidade com a lei. Que lei, prof? Cada carreira tem sua própria lei. Cada carreira tem o seu estatuto. Por isso que quando você assina o termo de posse, você estabelece com a administração não um vínculo de emprego. A administração não assina a sua carteira de trabalho. Ela vai o quê, gente? Tão somente estabelecer com você um vínculo estatutário. Um vínculo que decorre do estatuto, da lei da carreira. Ah, tá bom, prof. A partir do momento que você assume aquele vínculo estatutário, você sabe que na sua carreira, na lei da sua carreira, existem hipóteses de desenvolvimento. Você pode ser promovido, pode progredir naquela carreira. E aí você vai seguindo aquele plano de carreira e pode sair, por exemplo, do nível 1A da carreira para o nível 2B da carreira. Quando você sai de um nível 1A e alcança o nível 2B, você está o quê? Sendo promovido nesse nível 2B. Ou seja, essa é uma forma de provimento, de prover a você um cargo do nível 2B. Ah, entendi. Desenvolvimento na carreira para aquele que já tem um vínculo estatutário. Beleza, isso é promoção. Readaptação. Gente, a readaptação, assim como a promoção, também é uma forma de provimento derivada, porque ela deriva de uma situação que já existe. Consiste no provimento do servidor em um cargo cujas atribuições sejam compatíveis com uma limitação que ele tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, conforme atestado da perícia médica. Como assim? Tem um motorista do estado, que ele dirige ônibus, e ele sofre um acidente. E aí perdeu o braço. E aí, gente, ele pode continuar sendo motorista? Não.
Não pode, ele perdeu o braço. Nessa situação, ele vai ser readaptado a um outro cargo compatível com a sua capacidade física ou mental. Destaca-se que a readaptação vai ser realizada para cargos cujas atribuições sejam afins, considerando que, gente, o nível de escolaridade, equivalência de vencimento, né, mais ou menos o que ele recebe, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor vai exercer as suas funções como excedente. A readaptação, então, também é uma forma de provimento derivado porque essa pessoa já tinha um vínculo com a administração e, em razão dessa limitação que ela sofreu, ela vai ser readaptada para uma outra função. Exatamente, beleza. Reversão. Gente, o V de reversão é V de velho. Por quê? A reversão é o retorno do servidor público aposentado voluntariamente para a administração. Imagina que seu avô trabalhou a vida inteira na administração pública. Agora ele se aposentou, mas ele está triste, não gosta de ficar em casa. Ele quer voltar a trabalhar. Ele pode? Gente, quem se aposentou voluntariamente, no interesse da administração, desde que a administração tenha esse interesse, ela pode o quê? Aquela pessoa, o seu avô, pode solicitar a reversão. Ele pode solicitar, desde que a aposentadoria dele tenha sido voluntária, desde que ele fosse estável quando estava na atividade e que a aposentadoria tenha acontecido nos 5 anos anteriores a essa solicitação e que existe cargo vago. Ah, tá bom. Aí meu avô pode voltar a trabalhar. Ok. Além disso, gente, existe uma outra hipótese de reversão. Quando o servidor público aposentado por invalidez, ele foi aposentado por invalidez, mas a junta médica declarou que não tem mais motivos de invalidez, ele pode voltar a trabalhar. Nesse caso, também é uma hipótese de reversão. Ele vai voltar para os quadros da administração. Beleza. Além disso, aproveitamento. Gente, aproveitamento também é uma forma de provimento derivado que traduz o retorno a uma atividade pública de um servidor que estava em disponibilidade, né, a um cargo ou vencimento e atribuições compatíveis com o cargo que ele desempenhava anteriormente. Ele foi posto em disponibilidade e vai ser aproveitado numa função semelhante. Aproveitamento também é uma forma de provimento derivado. Além disso, reintegração. Gente, reintegração é a modalidade mais cobrada. É a modalidade de provimento também derivado que decorre dos casos em que é invalidada a demissão de um servidor por decisão administrativa ou judicial. Como assim? O servidor cometeu várias faltas funcionais, foi instaurado contra ele um processo administrativo ou até mesmo um processo judicial que culminou numa punição a ele. Ele foi o quê? Demitido. Poxa, a demissão tem esse caráter punitivo, mas ele recorreu na justiça. E aí, gente, a justiça anulou aquela decisão que implicou na demissão dele. E aí? E aí que ele vai ser reintegrado, vai ter que voltar a trabalhar na administração pública e vai receber tudo o que ele deixou de receber durante esse período. Ele vai ser reintegrado. Ah, prof, ele vai ser reintegrado, então, vai ser reintegrado. Essa hipótese é muito cobrada nas provas de concurso. Além disso, a última hipótese de provimento é a recondução. Gente, também é forma de provimento derivada que decorre de duas situações. Primeiro, retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado, no caso de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Exemplo. Digamos que o servidor público efetivo foi aprovado em um concurso público. Contudo, ele não recebeu uma avaliação de desempenho satisfatória. Nesse caso, ele vai ser conduzido para o cargo reconduzido para o cargo anterior. Então, você é técnico do INSS. Já é técnico, já é estável, está exercendo suas funções há algum tempo. Mas você passou no concurso de analista. Só que no concurso de analista você não foi bem avaliado. E aí? E aí que você vai o quê? Vai ser reconduzido para as funções de técnico. Digamos que você não foi bem avaliado na avaliação especial de desempenho para o cargo de analista, você vai voltar a exercer as funções que você desempenhava como técnico do INSS, aquela função que você já era estável. Beleza. Além disso, a segunda hipótese de recondução, em razão de reintegração do servidor público que foi demitido ilegalmente. Sabe aquele servidor público que foi demitido? Recorreu na justiça, a demissão dele foi anulada, ele foi reintegrado. Durante o período que ele estava demitido, você ocupou o cargo dele. Mas no momento que ele foi reintegrado, você vai ser reconduzido para a função que você desempenhava antes da demissão. Você vai ser reconduzido. Ou seja, na recondução também existem essas duas hipóteses. Beleza. Conceitos importantes que você não pode
deixar de saber para a sua prova. Gente, quando a gente fala de disponibilidade, né? Quando a gente falou do aproveitamento, o servidor público que vai ser, o que estava em disponibilidade vai ser aproveitado. O que é disponibilidade? Gente, disponibilidade é o direito do servidor público estável de ser posto em disponibilidade e ficar sem trabalhar, mas com uma remuneração que é proporcional ao tempo de serviço, nas hipóteses de extinção do cargo ou declaração de desnecessidade e reintegração do servidor que anteriormente ocupava aquele cargo. Atenção! No caso de servidores que ainda se encontram em estágio probatório, essa proteção de disponibilidade não existe. Ou seja, se o cargo que você está ali ocupando, enquanto você está no estágio probatório, foi extinto, você vai ser exonerado. Ah, tá. Prof, o que é exoneração mesmo? Exoneração é a saída do servidor dos quadros da administração pública sem qualquer tipo de punição. A exoneração não tem caráter punitivo. Você mesmo que já ocupa um cargo de provimento efetivo pode pedir a sua exoneração. Então, a exoneração pode se dar a pedido do servidor. Quando o servidor recebe uma avaliação de desempenho desfavorável, ele pode também ser exonerado no final do estágio probatório, e quando o servidor não tomar posse ou entrar em exercício no prazo estabelecido. Situações em que pode ser exonerado esse servidor público. Agora, quando eu estou falando de cargo de provimento em comissão, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Você pode ser chamado para ocupar um cargo em comissão sem ter passado em nenhum tipo de concurso público e pode também ser exonerado daquele cargo a qualquer momento, sem nenhum tipo de motivação. Ah, tá. E a demissão? A demissão, por sua vez, ela tem caráter punitivo, gente, sim. Ela decorre de uma decisão ou administrativa ou judicial. Só pode ser demitido o servidor que está investido legalmente naquele cargo público. Ah, tá, entendi, prof, estou entendendo. E quando a gente fala de vacância? Gente, vacância é uma forma, né, de deixar o cargo público vago, né? São hipóteses de vacância: exoneração, que a gente acabou de falar, demissão. Promoção é uma hipótese de vacância porque quando você é promovido do nível 1A para o 2B, você sai daquele nível 1A. Ou seja, aquele cargo do nível 1A ficou vago. Ah, vacância. Além disso, readaptação. Quando você é readaptado para uma outra função, aquela função que você anteriormente exercia vai ficar vaga. Além disso, também hipótese de vacância. Você foi aposentado. Seu cargo o quê? Vai ficar vago. Além disso, quando você toma posse em um outro cargo que não é o quê? Que não pode ser acumulado, ou seja, um cargo vai ficar vago. E falecimento também é uma hipótese o quê? De vacância. Quando o servidor público faleceu, aquele cargo vai ficar o quê? Vai ficar vago. E existem outros dois conceitos que eu quero falar com vocês que pode aparecer na sua prova: remoção e redistribuição. Gente, remoção refere-se ao deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no interesse da administração, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Essa remoção a pedido pode se dar na seguinte situação. Por exemplo, eu vou fazer um pedido para deslocar, para fazer um deslocamento, né? Com ou sem mudança de sede. Nesse caso, eu vou ter que mudar de sede, porque eu tenho que acompanhar meu cônjuge, meu companheiro, que também é servidor, né, para exercer uma atividade que ele foi deslocado. Então, eu vou fazer esse pedido de remoção para acompanhar o meu marido. Outra situação: por motivo de saúde do meu cônjuge, companheiro, do meu filho. São situações em que teremos uma remoção a pedido. Gente, agora quando a gente tem uma situação em que, sabe aquelas situações em que você assumiu um cargo de juiz em um município ali, pequenininho, interiorzão, e você queria muito ir para a cidade grande? Pois então, nessa situação, existe um processo seletivo para remoção, né? Quando a gente tem o quê? Um número de interessados querendo ir para a capital superior ao número de vagas da capital. Nessa hipótese, a administração deve efetivar as remoções homologadas antes de qualquer ato de nomeação de novos candidatos aprovados em concurso público. Aí vai ter um processinho seletivo, tá bom? Tem mais pessoas que querem ir para a capital e vai ter um processo seletivo que vai ser coordenado pela administração. Também é uma hipótese de remoção. Além disso, redistribuição. Gente, redistribuição é diferente. Quando eu falo de remoção, é deslocamento do servidor. Quando eu falo de redistribuição, é deslocamento do cargo. Como assim? Deslocamento de um cargo de provimento efetivo para um outro órgão. Digamos que está sendo criada uma nova secretaria. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E essa secretaria não foi criada para ela um cargo de analista de desenvolvimento ou técnico de desenvolvimento econômico. E aí? E aí que esse novo órgão
quando ele foi criado, o que vai ser feito? Vai ser feita uma redistribuição. O cargo de administrador, que está lá na Secretaria de Planejamento, vai ser redistribuído e algumas pessoas vão ocupar o quê? O cargo de administrador agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, vai haver uma redistribuição de cargos. A Secretaria de Planejamento tem 100 cargos, mas a gente criou uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vamos, então, pegar esses 100 cargos, 50 desses 100 a gente vai repassar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vocês estão vendo que não está ligado ao deslocamento do servidor, ao deslocamento do cargo na redistribuição. Redistribuição, deslocamento do cargo. Beleza. Prof, eu posso ter mais de um cargo público? Gente, na grande maioria dos casos, o servidor deve exercer apenas um cargo público, emprego público ou uma função pública e receber apenas uma única aposentadoria. Agora, como é que está na lei algumas hipóteses de exceção? Gente, a lei estabelece que é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Quando for possível, exercer as duas funções, só que nessas situações aqui, 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro de técnico ou científico, 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. São as situações em que é lícito, é possível acumular as duas funções. Prof, entendi. Então, eu posso ocupar 2 cargos de professor, eu posso ocupar 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, um cargo de professor com outro de técnico. Isso é possível? Isso é possível sim, gente. Tem que lembrar disso, tem que lembrar, tem que memorizar. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.